que a gente possa, né, se apegar a esses bons exemplos aí para melhorar nossos hábitos, rever algumas posturas e realmente, às vezes, quando as pessoas se propõem a cuidar mais da saúde, não é fácil, né, Lari? Os apelos são enormes, né? As facilidades, as praticidades são muitas, mas comece, né? Não precisa, de repente, a semana toda. Ai, Tati, eu tenho dificuldade a semana toda de me alimentar corretamente, perfeitamente. Vai intercalando, um dia sim, um dia não. Aí você vai aumentando, um sim, dois não, não é? E aí você vai, o seu corpo vai acostumando. Mas acho que o bacana é você, de fato, se propor a começar. Dar o primeiro passo. E o próprio organismo, depois de um processo de limpeza, quando a gente tira esses aditivos da nossa alimentação, nosso próprio organismo traz boas respostas, né? Então, assim, num primeiro momento, quando os aditivos químicos saem da alimentação, a gente já percebe uma mudança em pele, na saúde intestinal. Muitas pessoas que sofrem com o intestino preso, o têm por conta do excesso de açúcar e por conta do excesso de sal. E não consideram, né, esse fator. Às vezes até usam produtos industrializados na ideia de cuidar do intestino. E aí não funciona. Só corrigir a alimentação já vai ser o suficiente. Sim. A acne é algo que está muito relacionado também a esses aditivos. Alguns casos, né, de depressão por excesso, mesmo por intoxicação de aditivos. Então a gente tem que ficar de olho, né? E agora que tem a informação, é só parar para pensar e mudar a postura, né? Falando em ficar de olho, vamos ler rótulos, Vamos Lari? ler rótulos. E traduza pra gente, por favor, porque às vezes a gente lê algumas coisas, mas o que é isso? Não faço ideia. Acaba colocando no carrinho, né, de compras do mesmo jeito. Sim. Então vamos entender, Lari vai traduzir, viu? Algumas pegadinhas aqui dos enlatados. Quer começar por qual? Eu acho que esses são os produtos enlatados e processados que a gente mais consome e pensando que é saudável, né? Ah, eu vou colocar o milho ali, a ervilha e vai estar tudo bem. É importante a gente também lembrar que às vezes a gente olha lá na embalagem, né, no rótulo está escrito assim, conservantes naturais. O que é um conservante natural que a gente considera? É o ácido cítrico, é a vitamina C. Então, tem produtos que eles são adicionados de ácido cítrico para conservar e eles podem sim ter esse apelo de conservantes naturais porque, de fato, a gente está falando de algo que é natural. Mas é só esse. O restante, a gente só está falando de aditivos químicos. Então, a gente vai colocar as telas, Tati, agora? Também podemos colocar a direção? O abacaxi, é muito interessante a gente observar essa diferença do abacaxi enlatado para o abacaxi fresco. Olha lá, gente. Porque, olha só, primeiro, Tati, perceba a diferença que a gente tem no teor de vitaminas, né? Nossa, Lari, vitamina C, no enlatado a gente tem ali 7,4, no fresco, 34,6. Sim, então ele perde muita vitamina, né? A redução é bem considerável. E não é só uma questão de sabor, né, Tati? Ah, mas eu preciso fazer uma receita e eu preciso que o abacaxi tenha um tempo maior de conservação nessa minha receita. O que você pode fazer? Você pode cozinhar o abacaxi um pouquinho, por mais ou menos 10 minutinhos, num fogo brando. Ele vai melhorar um pouquinho esse aspecto de estar fresco, ele vai ficar mais conservado, então você vai usar na sua receita da mesma forma que você vai usar esse abacaxi. Aí ele não tem o excesso de açúcar, por exemplo, que a gente tem ali no de enlatado. 12 pulou para 34. Sim, o teor né? de Então, carboidrato. O abacaxi natural 12 gramas, o enlatado 34. É mais gramas. que o dobro. Sim, e a diferença é que a gente pensa que aqui a gente está falando de um carboidrato frutose. Né? Um carboidrato que o nosso organismo tem mais facilidade em processar. E aqui a gente está falando de sacarose, quando não é glicose, quando não são esses super açúcares que a gente, né, pede para que evite. Então são açúcares que têm um perfil de ter uma absorção mais rápida e fazer picos maiores de açúcar no sangue. Tá? Então, mesmo às vezes a opção diet que a gente tem no abacaxi em calda diet, mesmo essa opção, a gente tem que entender que ele vai ter mais sal e ele vai estar reduzido em vitaminas e minerais que são naturais na fruta in natura, tá? O molho de tomate, nós temos a tela também, a gente vai fazer aqui as comparações e que importante, né? A gente poder ter acesso a essas informações para aprender. E aí a gente vai fazer pelo menos uma escolha consciente. Com certeza. Então agora em relação colocaram ali da ervilha. Tem um molho de tomate, gente? Podemos colocar do molho de tomate? E esse molho ainda, Tati, que a sua produção trouxe aqui para a mesa, ele é o tomate cozido inteiro. Quando a gente pensa naquele molho que a gente compra de saquinho ou de caixinha, extrato de tomate. aí a gente está falando de mais aditivo químico.
né? Esse é um alimento que ele não é um ultraprocessado. O molho de tomate, aquele molho prontinho que a gente compra, que é só colocar direto na massa, ele é um ultraprocessado, então ele tem corante, conservante, muito sal. Então, esse é legal evitar. Esse tomatinho do aqui sódio ali, gente, vocês prestaram atenção? É gritante. O tomate natural, o molho de tomate natural, 5 miligramas. O enlatado, 524 miligramas. É muita diferença. É muita diferença. Lembrando que o nosso consumo diário não deve ultrapassar 2.000 miligramas. Então, só de adicionar esse molho, a gente está falando de praticamente quase, né, 25% de todo o sódio de consumo no dia. Então, e infelizmente tem pessoas que usam quase que diariamente, né? Então acho que vale esse o alerta. O problema é o excesso, tá? Ai, Tati, só de final de semana eu acabo indo pelo enlatado, que é mais prático. O problema que a gente ressalta aqui é quem diariamente faz a substituição do enlatado ao invés do natural. Vai no sacolão, compra o tomate em promoção e faz uma quantidade bem grande de molho. Pode fazer lá 4, 5 litros de molho. E aí congela nos potinhos e vai utilizando com a mesma praticidade. É só um dia que você vai se dedicar para ter um produto muito saudável por muito tempo. E é bem mais saboroso, sem dúvida. A ervilha que nós mostramos também aqui, a gente tem a versão enlatada e eu queria fazer as comparações junto com a nossa nutricionista Larissa para você. Olha só, compare também em casa. Então a gente tem ali a ervilha enlatada, a questão do potássio, as fibras. O sódio, mais uma vez, chama muito atenção. Né? A ervilha enlatada, 273 miligramas de sódio, enquanto que a ervilha fresca tem 3 miligramas. E olha como perde fibras, né? Então, a gente entende que as leguminosas, a ervilha, o feijão, são fontes de fibra na alimentação. E o quanto ela perde de fibra dentro desse processo? Porque ela vai estar mais cozida e o processo de conservação também vai fazer com que ela perca as fibras. Encontrar a ervilha fresca, às vezes, é difícil. O que a gente encontra é ela fresca, cozida no vapor e congelada. Essa é mais fácil de encontrar. Essa também é muito legal. A congelada é melhor que a É melhor porque ela não tem aditivos de sódio, nem outros aditivos químicos. Então, essa é mais fácil de encontrar e pode ser usada também. Ela é verdinha, inclusive um verde tão saudável, tão bonito. Aqui, né? A gente tem um verde tão pálido. Né? Vamos para fresca. De fato, aqui é um verde, né? Não é muito verde. Não é muito verde. Eu quero agradecer a Rosimar, que está participando aqui. Rosilene, beijo para você, viu, meu amor? E ela admitiu, Tati, também admito, consumo mais industrializados. Que bom que através dessa entrevista você pode estar repensando, né, alguns hábitos. Agradeço, viu, sua participação, sua coragem em admitir, porque às vezes as pessoas não admitem, não reconhecem. E acho que o primeiro passo para a gente corrigir algo é, de repente, reconhecer aquela falha para você poder melhorar, né, Lari? Às vezes as pessoas não param para pensar sobre isso, né? Não conseguem avaliar como é que é a alimentação delas, quais são os produtos que ela está trazendo para casa. Pensa, às vezes, só naquele momento que vem a informação e depois deixa passar. Então, hoje a gente não vai esquecer. A gente vai ter uma mudança de postura, com certeza. Quero agradecer também o carinho da Ângela Jimenez, participou aqui através das redes sociais. E ela comentou, Tati, de fato, o ideal seria descascar sempre, né? E desembalar menos. Mas nem sempre isso é possível. E aí ela sugeriu, né? Adorando a pauta sobre refeições, alimentos e gostaria também de dicas de mesa posta. Como montar uma mesa bonita para receber os convidados e fazer coisinhas saudáveis. Ângela, eu adorei sua ideia também. Nossa produção já está aqui atenta, a gente vai trazer logo aqui, a gente vai montar uma mesa no nosso cenário e vamos dar dicas, né, de como você pode montar em mesa para o café da manhã, para o café da tarde e também uma opção de almoço e jantar, uma mesa bem bonita. Deixa comigo, tá? Vou bolar uma coisa bem legal aqui com a nossa produção. Obrigada pelo seu carinho. A Clarice comentou, Larissa, Clarice de Souza, Tati, aqui em casa a gente consome mais produtos naturais. Que bom. Que bom. Você percebe que algumas pessoas já têm esse hábito. Sim. E quando deixa de consumir o enlatado, não consegue voltar para esse produto enlatado. Nem entra naquele corredor do supermercado. Passa direto no hortifruti e já pega tudo ali. Eu consumo, assim, os alimentos enlatados na minha casa, eles praticamente não entram. Né? Assim, os ultraprocessados praticamente não entram. É aquele momento ou outro que dá vontade de um docinho, mas o legal é evitar comprar, porque se tem em casa, naquele dia da praticidade você acaba colocando na receita. E acho que vale reforçar, né, Lari? Você comentou os processados e os ultraprocessados. Aqui a gente tem uma opção de processados. Sim. E aí os ultraprocessados entra na lista refrigerante, biscoito, que são bem piores.
Esses daqui, gente, já pedem nutrientes e já tem algumas coisinhas que não são legais para o nosso organismo. Sim. Os ultraprocessados são piores ainda. Então, acho que vale mais uma vez, né? Essa questão, o hábito da mãe no supermercado toda semana, compra aquele monte de biscoito, tá lá no armário, a criança vai querer, porque ela sabe que tá no armário. Cede o apelo, né? Nutricionista pede assim, ó, não leve seu filho no supermercado, porque você vai acabar cedendo ao apelo. É difícil falar não para a criança, tem essa questão do emocional também é difícil, Com né? certeza. Ó, só aumentando um pouquinho essa lista dos ultraprocessados, os sorvetes, né, Tati? Sorvetes desses que a gente consome de massa, alguns picolés não, mas a maioria dos sorvetes de massa também são alimentos ultraprocessados. Os leites em pó, as formulações em pó, são alimentos ultraprocessados, embora indicados, né? Então, o leite de vaca, que ele é um leite in natura, que ele é um leite de caixinha, vamos dizer assim, ele é menos processado do que o leite em pó de lata. Então, também ficar atenta a esse ponto aí que é importante. Vale o alerta, né? Alerta. Próximo bloco a gente vai responder muitas dúvidas que estão chegando através do call center. O Wilson já está separando as perguntinhas e também através das nossas redes sociais. Volto já, tá bom, Lari?